Bom, então na questão no item 6A, na questão 6A, o pedia para o aluno identificar. Na verdade, ele já avisava que, né, ele falava que tinha uma comparação, então tinha que falar onde estava essa comparação, o que estava sendo comparado e fazer uma breve explicação dessa comparação. Então, um ponto era para identificação, que a comparação ocorria entre o cacto e a estátua, né, ou entre o cacto e a estatuária, né, e um ponto é a explicação falando que as estátuas, né, os braços, né, os gestos, o que as estátuas o movimento desesperado, o movimento, né? O movimento estático, né, das estátuas lembrava como se fosse, né, o cacto tivesse braços ali também desesperados, né? Então tinha que fazer essa relação entre os dois, né, das estátuas dos dois personagens. Não era necessário falar dos dois personagens, mas falar sobretudo da questão do gesto, né, para poder atingir aí os dois pontos. Na questão o aluno possivelmente foi descontado se ele falou que era entre o cacto e os gestos, né? Ele possivelmente, se a explicação dele não estava muito boa, ele pode ter perdido um ponto, porque na verdade a comparação é entre o cacto e a estátua, né? E aí o que estava sendo comparado, e aí a justificativa era em relação aos gestos, né? Então tinha que tomar esse cuidado aí. Na B, muitos alunos acabaram colocando o primeiro verso como personificação, que tem, só que o problema ele falava, né, excetuando o primeiro, né, então não podia usar o primeiro verso como exemplo de personificação. Então tinha dois versos aí que o aluno podia citar, o evocava, né, então evocar é uma ação extremamente humana, porque é chamamento, né, tem a ver com a fala, então isso é uma personificação, né, atribuindo características humanas a seres inanimados. O aluno precisava falar, era suficiente ele falar que estava no evocar, né? Ele não precisava falar que era chamamento, nada disso. Então, era 2 pontos para indicar o verso correto e um ponto para a explicação, né? Ele tinha que falar onde residia a personificação. O mesmo era no último verso, né? Era belo, áspero, intratável. Intratável é alguém que você não consegue lidar, né? Então, também é relacionado a uma pessoa, né? Tem a ver com personalidade e tudo mais. Então, também é extremamente humano. Então, ela não precisava falar também que era no intratável que residia aí a personificação, tá? Então, 2 pontos para indicação do verso, um ponto para justificativa. A gente não considerou o constrangido, porque ainda que constrangido seja uma característica humana, ele estava sendo atribuído à estátua e não ao cacto, né? Então a gente não podia estender essa comparação aí a ponto de falar que o cacto estava constrangido, né? A gente não considerou, né, como uma personificação. E também a gente não considerou, tombou, quebrou, né, impediu, muitos até mesmo privou, né? Houve uma discussão, mas a gente percebeu que na verdade a gente pode falar, né, que um acidente na marginal privou a cidade de iluminação, né? Que uma ponte quebrada impediu o trânsito. Então esses verbos eles não são necessariamente, sobretudo porque o enunciado pedia que era evidente a personificação, né? Então a gente não pode dizer que privar, impedir, quebrar sejam verbos somente atribuídos ao homem, né? Ao humano. Então a gente acabou não aceitando aí.